Como comprovar a ligação com a Itália pela nova lei? A lei que eu digo, aquela lei para a gente conseguir o visto. As pessoas, é claro, que não têm ainda o reconhecimento da sua cidadania. Não é mais novidade, essa notícia já explodiu aí na mídia, que abriu então a oportunidade para aquele que tem origem italiana conseguir se mudar aí para a Itália com um visto de trabalho e aí ele conseguir ficar lá também mediante a comprovação da sua ligação com a Itália, ou seja, a sua origem italiana, mais o visto de trabalho, ele consegue permanecer lá, e aí depois de um certo período ele vai ter também a sua cidadania reconhecida. Porém, essa daqui é uma das perguntas que muitas pessoas me fizeram, pessoas que também estão em grupos, enfim, particulares, querendo saber como é que funciona isso, essa comprovação é a mesma coisa do que era para fazer o processo com a cidadania ou não é? Bom, eu pretendo falar um pouco sobre isso nesse vídeo, fiz algumas pesquisas do que tem disponível até então e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo aqui. Antes disso, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se quiser apoiar o canal Língua Mari, é possível tornar-se membro pela ferramenta de se tornar membro aqui do próprio YouTube, e você tem vários conteúdos exclusivos e conteúdo também que antes de ir ao ar, primeiro vai lá para o canal de membros. Vamos lá para o nosso conteúdo então. Qualquer coisa, é óbvio, boa tarde às pessoas aqui que já estão aparecendo no chat, muito obrigado por acompanhar. E também, se tiver algum problema com o áudio, sempre é bom que vocês mencionem, tá bom? Vamos lá começar com o nosso vídeo? Olha só, para trabalhar na Itália com base na ascendência, vocês sabem que essa nova lei ela possibilitará isso não somente para brasileiros, a mídia fala, os brasileiros terão, a Itália fez a nova lei para os brasileiros. A gente não sabe que não é só para os brasileiros, é para todo mundo que tem origem, que tem ascendência italiana em geral, não são apenas os brasileiros, mas todos os outros também, né? Americanos, canadenses, argentinos, enfim, para onde se instalou, para onde foi a imigração, então essas pessoas têm o direito. Porém, para trabalhar assim na Itália com base na sua origem, na sua ascendência, caso você não tenha ainda cidadania, se você tiver cidadania, não é necessário esse tipo de coisa. Você pode ficar lá na Europa até mesmo desempregado e ninguém vai conseguir te mandar embora, porque você tem a cidadania reconhecida. Mas isso é para aquelas pessoas que ainda não conseguiram mediante a limitação. Então, para trabalhar na Itália com base na sua ascendência, a comprovação, ou seja, a ligação entre aspas, né, se dá por meio, então, da apresentação da documentação que estabelece a sua origem, a sua descendência e também um contrato de trabalho válido. Nós temos algumas dessas burocracias aqui, mas é basicamente isso, tá? Essa linha para comprovar a sua linha, da sua descendência, a sua origem, e também o contrato de trabalho válido. O governo, então, italiano, recentemente ampliou a emissão de vistos, que entra naquela norma, naquele decreto deles de flussi, né, que são os fluxos. Então, ele amplia recentemente essa emissão de vistos de trabalho e para descendentes, especialmente para descendentes de italianos de países como o Brasil, não só o Brasil, facilitando assim o processo, que agora não tem um limite máximo de emissões anuais, né, para essa categoria. Uma vez tinha, agora não tem mais, eles barraram, tiraram isso. Aí tem muitas pessoas, bastante noticiário dizendo: após a Itália limitar a cidadania, se vê em apuros porque a população velha, isso, aquilo. Não vamos ser inocentes, é óbvio que não, né? O governo é aquele que faz o censo. Desde o Império Romano eles faziam o censo. Então o governo sabe que eles têm uma crise demográfica, que eles têm problemas à vista, que tem problemas já hoje para pagar as pensões que eles chamam, que no nosso caso em português chamamos de aposentadorias. Então eles sabem de tudo isso, eles já sabiam disso na hora da limitação. O que eu acredito, e agora é uma opinião minha, privada, né? O que eu acredito é que eles fizeram isso com uma certa intenção, ou seja, vamos tentar. Eles queriam desde sempre, não é só nesse governo, não protegendo esse governo, não acho que esse governo seja grande coisa, nem os outros, nem os demais, é tudo meio que farinha do mesmo saco, tá bom? Mas
eu não acho que isso foi feito assim do tipo, fizemos a limitação e agora? Agora a gente percebeu que temos um problema demográfico. Não é isso, né? Vamos ser inocente. Eu acredito que já vinha há muitos anos, e isso é comprovado, a gente já consegue acompanhar pelas propostas de limitação da cidadania de outrora, né? Que acabou sendo agora, porém já tinha propostas há muito tempo dessa limitação, de tentar dificultar, né, a obtenção da cidadania italiana, e essa daqui era uma proposta que agradava a muitos políticos, porque desde o início, também não vamos pensar que a Itália, quando começou a disponibilizar o ius sanguinis, ela fez isso para presentear, para reconhecer o erro que ela fez no passado. Não foi isso. Eles já viram que estava tendo uma crise, que iria ter, e já estava tendo uma crise demográfica lá no início dessa lei, e aí então eles fizeram isso como uma medida paliativa, né, de acreditando que, então, facilitando para o reconhecimento daquele que tem origem, o governo estimularia essas pessoas a se mudarem para lá e ficarem lá, enfim, e repor a população. Sempre foi essa a ideia, né? Nem sei se o governo que implantou essa ideia do ius sanguinis, enfim, o projeto, eu nem sei se era de direita ou de esquerda, não me interessa, mas essa foi a proposta inicial do ius sanguinis, e não para reconhecer desgraça nenhuma, tá? Político não tem esse interesse de pedir desculpa, tem interesse, econômico. Foi isso que eles fizeram. Então, visto que, ao passar dos anos, não era justamente, digamos, não foi esse destrinchar que eles tinham pensado que acabou acontecendo, por quê? Porque tem uma série de limitações, né? Tem limitações econômicas da Itália, tem burocracias amarradas da União Europeia inteira para você fazer um negócio, para você montar uma empresa, para você fazer uma série de coisas, para você conseguir emprego, blá blá blá. Você sabe de tudo isso. Então acabou não funcionando. As pessoas iam para lá, não só os brasileiros, mas outras pessoas de outros lugares, de origem italiana de outros lugares, iam para lá e se deparavam com uma dificuldade enorme, começando até por aluguel, para conseguir aluguel, por exemplo, tá? Então, só esse estímulo do reconhecimento não bastou, né? Não bastou. E aí o que aconteceu o quê? Muitas pessoas iam e ficavam, obviamente, ficavam, já estão lá há 30, 40 anos, não é isso? Não estou falando que ninguém ficava. Eu estou dizendo que não era o número que eles queriam que ficasse. Eles queriam que praticamente quase todo mundo ficasse lá. Eles achavam que isso ia acontecer e que iria acontecer, digamos, um desdobramento natural e tal. Mas não foi isso que aconteceu, justamente por uma série de limitações, e então muitas pessoas aí entra, claro, aquelas pessoas que só queriam apenas o reconhecimento, que não iam se mudar para a Itália, iam continuar no Brasil, ou aquelas pessoas que queriam reconhecimento para ir para algum outro país, então nada disso, digamos, beneficiava a Itália em algum ponto, em algum aspecto, porque desde o início, recapitulando, desde o início o projeto político era beneficiar a economia do país e não reconhecer algum erro que era a narrativa oficial, tá? Não se enganem com isso aqui é balela de político, não era reconhecimento de nada, era para conseguir estancar essa crise demográfica que já estava se apontando lá desde o início dos anos 90, né, final dos 80, e que agora estourou, esse boom aí, né, enfim, praticamente não nasce quase mais ninguém, é modo de dizer, claro que nasce, mas isso daqui está se agravando de um jeito horrível, né, essa crise demográfica. E assim sendo, a partir desse momento aqui, quando eles começaram a enxergar, a ver que não ia, né, ser, digamos, esse engrossamento, né, da camada populacional, dessa economia, não estava dando esse resultado aí, porque muitas pessoas não conseguiam, de fato, deslanchar na Itália e voltavam para os seus países, ou ia para algum outro país. Ali eles começaram a pensar de uma forma que pudesse simplesmente, dificultar, né, dificultar a obtenção, o reconhecimento da cidadania, para que a pessoa chegasse lá e, ficasse, né, ficasse empregada e tal. Então várias propostas se teve, né, se você começou a acompanhar isso aqui agora, não sabe da metade, várias propostas ao decorrer dos anos, e é desde 20 anos atrás, sei lá, não, 20 anos não, mas uns 15 anos já, que eu ouço que vai ser limitada, a cidadania vai ser limitada, porque é isso, porque é aquilo. Então, ó,
Muitos anos atrás. Quem falar que não começou agora, isso aqui a pessoa está mentindo, né? Muito tempo atrás. Quando eu estava no meu processo de reconhecimento da cidadania, já me falavam isso, né? Eu reconheci há uns 6 anos atrás, mas antes disso, quando eu comecei a me movimentar, a me interessar por isso aí, já faz, sei lá, uns mais de 10 anos atrás, já me falavam que ia ser limitada, tá? E não lembro que governo que estava ali. É para vocês verem que é um projeto de Estado deles, né? Em função dos problemas, não querendo aliviar o governo atual, nem um outro governo, mas é um projeto de Estado. É só simplesmente para deixar claro que ninguém jamais se importou com isso, nenhum político jamais se importou em te dar um reconhecimento porque você foi injustiçado, mas sempre foi um projeto econômico, né? Então, a partir desse momento, eles sempre pensaram em tentar fazer uma forma para atrair sim, só as pessoas que quisessem ficar lá. E visto que não dava, porque era tudo inconstitucional e os projetos não passariam e não passaram até então, eles deram esse jeitinho aí, né? Enfim, na calada da noite, né? Proibiram, limitaram e tal, tal, e agora eles vêm com isso aí. Então é óbvio, ficou logo, ligando um mais um dá dois, é isso que aconteceu. Bom, vamos lá. Então, o governo italiano, assim, ele recentemente ele amplia a emissão dos vistos de trabalho, então, para os descendentes de italianos de países como o Brasil, e facilita o processo por esse meio. Agora, vamos falar um pouco sobre a documentação necessária. A comprovação aqui da ligação, da conexão com a Itália para fins de visto de trabalho para descendentes exige algumas coisas. Vamos ver quais são elas. Olha só, comprovação de ascendência é o básico, precisa isso. Então, precisa apresentar documentos que provem a tua linha de descendência, a linha de descendência tua ligada a aquele que veio, né, ou seja, da Itália para cá, naquele período da imigração, de forma similar ao processo de reconhecimento da cidadania que já existia antes. Então, isso vai incluir certidões de nascimento, casamento e óbito em inteiro teor, se necessário, né, dos seus ancestrais italianos até chegarem a você. A certidão negativa de naturalização, ou seja, para saber que o seu antepassado ele não renegou a cidadania italiana para ficar com a cidadania brasileira, ou seja, isso acontecia sempre nos casos em que a pessoa em grandes centros naturalmente acontecia isso, que a pessoa queria prestar um concurso público, ela queria ser político. Aconteceu alguns casos, raríssimos, pouquíssimos casos, mas sim. Então você precisa ver se esse não é o seu caso. Para a cidadania italiana, isso aqui também era um problema. É a mesma regra praticamente para documentação da cidadania italiana. Então, isso aqui é mais difícil para aqueles que vieram para o sul do país, né? As pessoas vinham para o interior, não tinha essa coisa, não tinha quase prefeitura, não tinha nada, então cargo público era inexistente, né? Era uma coisa que vinha muito de fora para cá. Então, a certidão negativa de naturalização de ascendente italiano ou a positiva, caso ele tenha se naturalizado após o nascimento do filho ou da filha, que dá seguimento à linha da transmissão que chega até você. Então, esses documentos, eles também têm que ser traduzidos e apostilados, como acontece, né, na cidadania que agora se limitou e que é apenas para filhos e netos. O caso do contrato de trabalho é fundamental já ter um contrato de trabalho assinado com uma empresa lá da Itália, tá? Ou uma autorização de trabalho também, né? Conhecida como nulla osta, emitida lá pelo Sportello Unico per l'Immigrazione, conhecido como também pela sigla SUI, S-U-I, e a posse de um contrato de trabalho é um requisito central para a concessão do visto. Agora vamos lá um pouco falar sobre o visto de trabalho. Com a documentação de ascendência, ou seja, a documentação que comprova a sua linha desde o antepassado até chegar em você, e o contrato de trabalho em mãos, então você deverá solicitar o visto de trabalho, visto per lavoro, subordinato ou autônomo, dependendo do caso, né? Junto ao consulado italiano no Brasil, responsável pela jurisdição. Então, basicamente, até aqui são esses os andamentos necessários. Depois eu vou dar uma olhada também aqui no chat, que o pessoal escreveu bastante coisa. Só para a gente finalizar. Então, outros documentos, itens padrão para solicitação de visto também serão necessários,
como passaporte válido, bom, isso aqui é o básico, né, precisa passaporte válido, fotografias recentes e em alguns casos também o comprovante de residência no Brasil. É possível que seja, pedido isso aí também. Algumas observações importantes que a gente não pode deixar de mencionar, que esse visto aqui de trabalho para descendentes, ele não concede automaticamente a cidadania italiana para a pessoa. Ele, na verdade, é uma autorização de residência de trabalho temporário válida, enquanto, claro, durar o seu contrato de trabalho na Itália. No entanto, após 5 anos de residência legal no país, você poderá, então, sim, solicitar uma permissão de residência de longo prazo. Para quem já possui o reconhecimento da cidadania, o processo é diferente, a gente já sabe disso, né? O cidadão italiano, ele pode morar e trabalhar livremente em qualquer lugar do bloco, né? Ou seja, qualquer lugar da União Europeia, não apenas na Itália, necessitando apenas, é claro, daquele registro, o AIRE, que é o Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, após a mudança, ou seja, é um registro dos italianos que residem no exterior. Eu tenho esse registro, todo mundo que tem a sua cidadania reconhecida e que mora em outro país precisa ter esse registro, o AIRE, né, o registro dos italianos que estão no exterior, tá bom? Então, basicamente, são essas as informações. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, o que o pessoal está escrevendo. A cidadania está tão confusa que ficou mais fácil a portuguesa para mim, mas claro que no coração, ok, o que sobrevive à Itália. É, exatamente, às vezes as pessoas que têm outras origens também, vale a pena, né? Dar uma olhada, se não dá, facilita um pouco mais pela outra origem, como o nosso amigo aqui, por conta da cidadania portuguesa, tá? Eu fui reconhecido cidadão italiano esse ano, mandei mensagem para o consulado, se eu consigo o visto do decreto demonstrando o trânsito em julgado, ela me disse: "Se você é italiano, não precisa de visto". Vamos ver, acontece que eu não tenho o certificado di nascita, né, ainda. E tão cedo ele não virá por causa da falta de documentação, o causa do parente, perguntei novamente se é possível, eles não responderam. Esse é um problema, né, às vezes eles demoram um monte para responder, parece que é tudo meio de mau gosto, né, então, a gente acaba ficando na mão dos consulados desse jeito aí. Tá, já está valendo a emissão de visto para descendente? Pelo que eu acredito, já estaria valendo, tá, já estaria valendo a emissão, tá. Então é preciso, claro, conferir, vale também falar um pouco, ligar de repente ou tentar escrever um e-mail, se comunicar com o consulado, mas eu acredito que já está valendo. Vai ser mão de obra especializada? Sim, inclui também, inclui mão de obra especializada, principalmente a área da saúde, né, médico falta bastante, enfermeira, enfim, não só da área da saúde, mas eu mencionei isso porque tem bastante, essa demanda aí. Esse visto eh, precisa ter o contrato para conseguir o visto, ou o fato de comprovar a linhagem já dá direito ao visto? Não, se você não tem a sua cidadania reconhecida, esse visto aqui é um visto de trabalho. Então, só que faz parte é um visto de trabalho que não porque existia já um fluxo de imigração para trabalho na Europa, não só na Itália, mas em todos os países da Europa. O que que eles fizeram? Esse daqui é um especial para os descendentes. Então, ao invés de priorizar qualquer um, eles estão priorizando os descendentes. É isso, pelo menos no argumento deles, tá? Eles estão fazendo esse contrato de fluxo apenas para aqueles que têm origem italiana no mundo. Ou seja, eles estão dando uma preferência para aqueles que têm origem italiana, o que eu acredito que é um novo reconhecimento, assim, né, enfim, para a pessoa conseguir entrar ali. Então você precisa prioritariamente ter o visto e também a comprovação da sua ascendência, tem que ter os 2, o contrato de trabalho e a comprovação, não pode ser apenas um, tá? O meu trisavô foi à embaixada italiana dizer que meu bisavô não era mais italiano. A causa disso é ele ter se casado com uma mulher negra. A lei da época permitia a retirada da cidadania por parte do pai. Mas que besteira. Não, tudo bem, talvez ele tenha alguém falou alguma besteira para ele, né, ele não precisava ter feito isso, né, porque
Acontecia bastante esse tipo de coisa, mas se ele não tivesse feito nada, ele continuaria com a sua cidadania, a não ser que ele quisesse assumir algum cargo público, né, se ele quisesse assumir algum cargo público, alguma coisa que necessitasse, porque naquela época não podia ter, 2 cidadanias, o que é uma tremenda de uma besteira, né, não sei por que faziam isso naquela época, mas não podia, mas porque ele casou com uma pessoa do Brasil, não tem ele não precisava, ele não precisava ter feito isso. Eu acho que alguém engambelou ele, tá, alguém fez sacanagem com ele. Será que o visto vai ser apenas para quem é mão de obra especializada, tipo faculdade, etcétera? Olha, eu acredito que o visto, basicamente, ele vai sim se voltar para as áreas de necessidade, tá, da Itália. Então, vão ter os 2, tanto a mão de obra qualificada quanto aquela que não é qualificada, porque eles também precisam, né. A gente tem que lembrar que, por exemplo, para muitos empregos que não tem mão de obra, que não é de mão de obra qualificada, falta gente, até falta mais às vezes, porque os próprios italianos que estão lá, muitas vezes os jovens, eles cursam, grande parte dos jovens, eles cursam uma universidade e eles se deparam com empregos que para eles, ou o mercado de trabalho não tem tanto emprego para eles, ou eles querem ganhar mais, aí eles vão todos para a Alemanha, né, então tem os 2. Isso eu quero dizer que muitas pessoas não se sujeitam a fazer certas coisas que a gente chama de mão de obra não qualificada, por exemplo, não é coisa assim do tipo escravo, né, atendente, enfim, hotel, esse tipo de coisa assim, muitas pessoas não querem fazer isso, esse tipo de trabalho, até porque estudaram para ter uma carreira, blá-blá-blá, e tudo que a gente já sabe. Então, são os 2 estão precisando. Não é 2 anos? Se for aprovado, este visto seria facilitado o reconhecimento judicial para o trineto, minha família está reconhecendo sim. Exato. O que acontece é que, o que estava escrito ali que eu li era para prolongar o reconhecimento da residência, né, mas, 2 anos pela nova lei aqui do visto, se você tiver tudo certinho, ficar pelo menos é o que eu sei até então, né, se tiver tudo certinho ali, tiver conseguido a residência fixa por todo esse tempo, o visto de trabalho, em 2 anos, a priori, você conseguiria, então, o reconhecimento da sua cidadania. Aquilo que eu vi dos 5 anos era para visto da residência, mas a lei aqui ela tem algumas particularidades para o cidadão, né, para aquele que tem origem italiana. Então o reconhecimento poderia ser, solicitado a partir dos 2 anos. Seria isso. Ah, tá, então é que calma, algumas pessoas estão perguntando, só que daí como tem muita gente escrevendo, as perguntas vão indo em vários comentários. Como ficaria o meu caso? Acho que a pessoa estava perguntando que o antepassado ele pediu, né, acerca da naturalização. Olha, ele é um caso que ele não é tão simples, a pessoa que dá a naturalização, né. Do antepassado. Ele não é tão simples de fazer isso, mas eu acho que ainda tem um meio. Eu acho que ainda tem um meio de fazer com que você consiga. Seria o mais importante seria que você entrasse em contato com a Alma Cidadania para eles darem uma informação realmente, assim, exata sobre isso, tá, melhor do que eu. Então, você consegue o contato deles aqui na descrição do vídeo ou coloca ali no Google há uma cidadania italiana, né, há uma cidadania europeia, desculpa, há uma cidadania europeia, porque eles trabalham com todo tipo de cidadania. Então só entre em contato para perguntar isso, não precisa eles não vão querer te vender nada. Entre em contato dizendo que foi aqui do canal Lenguamare, e aí pede como é que fica o seu caso certinho, tá, sobre a naturalização. Certo. Então, fiquei confuso. Seria um visto para procurar trabalho ou já teria que estar com um contrato ou pré-contrato para solicitar? Infelizmente já teria que ter um contrato, né, para solicitar o visto. Então já tem que ter um contrato de trabalho para depois solicitar. E aí também, você já ir lá para a Itália com a sua apostila, né, que comprova a origem, a linha, e mais o contrato de trabalho, né. Então, basicamente seria isso aí. No lado do meu avô, é descendente 100% norte da Itália, tanto pelo lado paterno como materno. Gostaria muito em saber de onde veio meu trisavô Carrara, não tenho nenhum documento dele para cidadania.
Olha só, talvez eu possa claro que a gente deveria fazer algumas pesquisas melhor para isso, não vou bater um martelo, mas Carrara, muito provável, existe também uma linhagem vêneta, tá, porque, isso daqui é uma linhagem que no Vêneto, principalmente em Pádua, fez parte de uma família nobre, que eram os Carraresi, né, os Carraresi foram senhores de Pádua, comandaram Pádua até a chegada da Sereníssima República de Veneza, e muitos desses sobrenomes, como o seu, derivaram da família dos Carraresi. Pode procurar aí também no Google, enfim, ChatGPT, o que quiser, lá, os senhores de Pádua, os Carraresi. Então você vai ver bastante coisa e muitos sobrenomes, Carrara, Carraro, bababá, e muitos desses aí derivaram dos Carraresi. Então é possível, terei que comprovar isso por meio da documentação, mas é possível que seja vêneto, paduano, é possível que seja vêneto, tá? Mas, se contratarem só pessoas com mão de obra especializada, quase ninguém vai conseguir o visto. Não, mas acredito que não vai ser só pessoas com mão de obra qualificada, mas também com mão de obra qualificada, né, como eu já havia dito até então. Vamos esperar para 11 de março, se essa lei é derrubada. Vamos deixar isso para segunda opção. Exato, né, pessoal, tem ainda isso. O juiz lá, enfim, o tribunal julgar como inconstitucional essa lei aí que foi o projeto do Tajani. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos o melhor sempre. Qualquer coisa, existe esse meio aí, que essa é com certeza a mais difícil, mas pelo menos existe um meio para aquelas pessoas que queriam, né? Então, olha só, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês conseguem colocar aqui nos comentários, assim que a live acabar, eu faço questão, se vocês tiverem outras dúvidas, em trazer um novo vídeo a respeito disso. Você que gostaria de aprender tanto o vêneto como o italiano, as 2 línguas junto, tá, eu vou fazer um intensivo de vêneto e italiano o ano que vem, a partir de fevereiro, tem o nosso grupo aqui na descrição do vídeo, depois eu deixo fixado nos comentários também, você pode entrar no grupo e posteriormente eu aviso todo mundo certinho como vai funcionar. "Ah, mas eu não quero, né? Ah, eu achei que é isso, aquilo", depois você pode sair do grupo antes das aulas começarem, mas é importante estar no grupo para então, eu conseguir conversar com você e explicar certinho como vai funcionar, depois que eu tiver todas as informações. Se tiver mais dúvidas em relação a isso e também, ao reconhecimento da cidadania italiana por via judicial ou como os processos estão andando, é importante que a gente tenha isso em mente, né, para ver se está dando certo ou não, pode falar com a Alma Cidadania, entre em contato com eles, diz que chegou através do canal Lenguamar e eles vão esclarecer todas essas coisas, não vão cobrar de vocês por esclarecer dúvidas, tá? Isso daqui não tenham medo, vocês podem falar direto com eles, eles são super bacanas nisso. E também tem aí a Nexo Geno, se você já fez os testes de DNA, você consegue ver vários resultados interessantes lá no site deles, às vezes até muito melhores do que outros sites aí famosos. Muitas pessoas fizeram lá na Nexo Geno e tiveram uma surpresa bem legal. Então eu deixo também aqui embaixo e nos vemos então na próxima. Tchau, tchau, Strucon.